Queridos amigos, vamos trazer o tema nesse instante, muitas razões para viver. Então esse tema, que é um tema assim que vai falar para nós do que nos faz feliz, né? As razões que nós temos para viver e que muitas vezes nós não percebemos. É um tema assim que eu trouxe pela preocupação que tive quando fiz uma pesquisa a respeito de suicídio. Então o suicídio, ele ocorre no Brasil, um suicídio a cada 46 minutos. E isso é muito grave. Muitas vezes acontece com pessoas que nós conhecemos e nós estávamos ali tão perto e não pudemos ajudar e nem percebemos, porque estávamos ali no nosso dia a dia, pensativos, pensando só em nós, nos nossos problemas. Então, razões para viver, nós temos muitas razões, são inúmeras. Mas nós hoje vamos abordar 4 itens apenas. O primeiro deles e o principal, Jesus. O amor de Jesus para conosco. Esse é o principal tema. O principal motivo que a gente tem para viver. Depois a gente vem analisar um pouquinho sobre o que é a felicidade. O que é a felicidade para mim? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a fé. Como é a minha fé? É uma fé vacilante? É uma fé de barganha? Né? E depois a gente vai ver um pouquinho sobre o perdão. Será que eu perdoei mesmo aquela pessoa que me ofendeu? Então, se eu não perdoei, eu não posso ser feliz, né? Não vou conseguir ser feliz. Então, nós vamos abordar esses 4 itens. Então, vamos dar uma introdução falando assim, que já de cara, assim, já de linha de frente, nós temos muitas razões para enaltecer a vida, porque nós temos aí a beleza dos reinos mineral, vegetal, animal, hominal. São as maravilhas que Deus preparou para nós. Só aí nós já temos, né, uma imensidão de motivos para agradecer a vida. Isso reflete o amor de Deus para com todas as suas criaturas. Da ameba, né, da larvazinha lá no fundo da terra, até o ser inteligente da criação. Então, isso é amor. E Jesus, né, que veio ao nosso planeta Terra para nos amar, para nos trazer a lição do amor e para nos dizer, olha, eu estou aqui, né, para aliviar vossas dores. Jesus, ele nos ama incondicionalmente. O amor de Jesus não tem duração, não tem fim. É só início, iniciou para sempre. Então, nós não devemos temer, nada devemos temer, né? Nós devemos avançar servindo, né, sem se incomodar com as atitudes agressivas das pessoas para conosco, porque isso ainda nos fere muito. Mas a gente não deve se preocupar com isso, nós devemos deixar que as pessoas, elas sejam o que elas quiserem ser. O importante é o que vem, né, de mim para com o outro. Então, aqueles que ainda se comprazem em ferir são pessoas que estão enganadas ainda com muita coisa. Então, Jesus nos ama incondicionalmente porque o amor de Jesus procede de Deus. Não é isso? E tudo que vem de Deus é divino, né? É eterno e é imorredouro. Então, meus irmãos, nós temos realmente muitas razões para viver só desse link aqui que a gente está falando, né? Só do amor de Jesus. Então, Jesus, ele nos ama, né? Mas sem nos questionar. Ele não quer saber o que a gente fez de errado, porque isso ele sabe já, né? Naturalmente. Então, a gente não deve ter medo de conversar com Jesus, de chamar Jesus a todo momento para conversar, de irmão para irmão. Com sinceridade, né? Com coração leve, com tranquilidade. Né? Agora, o problema é que a gente busca Jesus de forma equivocada. A gente busca Jesus para solucionar problemas externos nossos. Então, esse é o nosso erro. A gente não pede a Jesus resignação, né? Eu estou falando de uma forma geral. A gente não pede assim, Senhor, me dê resignação, né, para eu aceitar isso, para eu aceitar aquilo. Não dá paciência, Senhor. Não, a gente quer, Senhor, me ajuda a resolver aquele problema tal. Senhor, me ajuda assim, me ajuda aqui, me ajuda a comprar um carro novo, né?
me ajuda a arrumar minha casa, arrumar um emprego. Então, geralmente, a gente quer, né, coisas externas. E a gente sabe que isso vai depender muito de nós. A gente precisa, né, trabalhar para isto. Né? Isso é um problema da matéria. A gente não deve levar problemas materiais para a espiritualidade. Né? A espiritualidade, a gente leva as questões espirituais. Né? Então, é isso que a gente precisa compreender. Muitas vezes a gente é infeliz sem necessidade, sem motivação. Né? Então, em qualquer situação, no sentido espiritual, a gente deve buscar Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus, Ele é o nosso norte, né, para a gente seguir. Tem um adágio popular, né, que diz assim, que a vida impõe, mas Deus dispõe. E Deus dispõe sim, Deus nos deixou Jesus, né, nos entregou Jesus, olha, tá aí, né, meu filho muito amado, para ajudar vocês aí na caminhada. E Jesus está conosco até os dias de hoje. Então, a gente precisa acalmar o coração, a nossa mente, né? E sempre recorrer a Jesus. Seja qual for a nossa, né, questão íntima. A nossa questão íntima. Porque o alívio sempre vai chegar para nós. Bom, e tem uma parte do Evangelho, né? Está lá em Mateus, que diz assim, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Está lá relatado em Mateus, né, a fala de Jesus. Então, quando Jesus diz isso, né, Jesus está querendo dizer para nós assim, ó, quando você estiver cansado, né, querendo desistir, né, sem ter para onde ir, olha para um lado e olha para o outro e não vê a saída, vem para mim que eu te alivio a dor, eu te consolo, né, eu te coloco nos braços, né? Eu te faço um carinho, um dengo, né? É isso que, em outras palavras, essa passagem quer dizer. Vem para mim, não tem medo de vir, né? Que eu vou te aliviar, eu te aliviarei. Ele não disse assim, eu vou te livrar disso aí. Não, eu te aliviarei. Né? Então, assim, com ele, com toda certeza, nós vamos ter condições de passar qualquer situação. Quantos de nós não tivemos, assim, inúmeros problemas gravíssimos e conseguimos passar? Às vezes a gente olha para trás e assim, como foi que eu consegui, né, chegar até aqui? Né? Foi Jesus. Com certeza, se você, em algum ponto, né, dessa caminhada tão sofrida nossa, a gente olhou para trás, né, e pediu socorro espiritual, com certeza, nós estamos aqui hoje por misericórdia divina. Então, meus irmãos, se com Jesus é difícil, imagine sem Ele. Sem Jesus, como nós estaríamos. Não é verdade? Então, por isso que nós chegamos à conclusão sempre que a felicidade, ela não é deste mundo mesmo. Né? Vem aí o item ser feliz. O que é a felicidade para cada um de nós? Né? O que faz feliz a mim não faz feliz o outro. Né? Então, a felicidade tem muito a ver com a nossa evolução espiritual. Né? Então, a felicidade, bem diz o Evangelho, não é deste mundo, e realmente não é deste mundo. E sabe por quê? Porque tem, segundo Joana de Ângeles, tem duas coisinhas que a gente não consegue cumprir, que Jesus nos pediu. Né? Duas coisinhas, ele nos pediu há mais de 2000 anos. Amar o próximo como a si mesmo, e não lhe desejar o que não queira para si próprio. Então, tem essas duas coisas, esses dois pedidos do Mestre, a gente ainda não consegue cumprir, realmente. Né? E quando eu li essa parte aqui, de Joana de Ângeles, que ela fala isso no livro dela, né? No livro Ser Feliz Hoje, eu fiquei, né, refletindo, realmente. Né? Enquanto a gente não aprender a amar o próximo como a nós mesmos, enquanto a gente não desejar para o outro aquilo que a gente quer para nós, a gente não vai conseguir ser feliz. E realmente é uma questão lógica. Né? A gente é dando que a gente recebe, mas a gente ainda não percebeu isso aí. Né? A gente ainda quer receber, mas não quer dar.
ainda somos, né, pequeninos dessa forma, né? E é por isso que nós não conseguimos ser felizes, né, sermos felizes totalmente. Nesse ponto, né, o Espiritismo nos ensina muita coisa boa, né, porque ele faculta, né, o encontro, né, de nós com nós mesmos. Ele faculta o encontro com a nossa consciência. Ele mostra para nós, né, onde nós estamos errando. Ele nos ensina a lei de causa e efeito. Né? É muito bom nesse ponto a gente ser espírita. Né? A gente ser espírita nos ajuda em muitas coisas, principalmente nesse ponto. Não é isso? Então, quando a gente compreende o Espiritismo, a gente começa a fazer determinadas perguntas. Por exemplo, né? O que me faz feliz? O que é que me faz feliz nesse momento, né? Cuidar só de mim? Cuidar de mim e do outro? Ou cuidar somente do outro e esquecer de mim, né? Ou cuidar de todo mundo, de mim e do outro? O que é que me faz feliz nesse momento? Né? É uma pergunta, assim, para a gente refletir. Né? Porque cada um vai ter uma resposta diferenciada, lógico. Vai dizer assim, olha, quando eu cuido da minha família, eu estou feliz. A minha família estando feliz, eu vou estar feliz. Né? E tem gente que diz assim, eu vou pensar em mim, eu vou pensar em ninguém, eu vou pensar em mim. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, né? Assim, não é? Então, varia muito essa questão de ser feliz, né? Da felicidade. Bom, e é por isso que nós vamos trazer aqui uma passagem que está lá no Novo Testamento, né? É uma passagem muito bacana que aconteceu entre Marta e Maria. Por exemplo, né? Jesus foi visitar Marta e Maria. Olha que situação, né? Quem não queria a visita de Jesus em casa, né? Assim, né? Você ali, Jesus, toque, 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 né? Olha, eu vim fazer uma visita aqui. Olha que coisa maravilhosa. Jesus foi visitar Marta e Maria. Quando chegou lá, elas estavam fazendo a faxina da casa. Uma estava limpando e a outra estava fazendo a comida. Imediatamente, Maria, quando viu Jesus, Maria soltou tudo que estava fazendo e sentou-se, né, ao lado de Jesus e passou-lhe a ouvir os ensinamentos. E Marta não gostou da situação. Marta disse, mas como é? Ficou pensando, né? Poxa, eu aqui trabalhando e ela lá sentada, né, ouvindo, né, a palavra de Jesus, mas eu estou trabalhando, ela tem que me ajudar. E aí ela olhou para Jesus, Marta, e disse assim, Senhor, tu não estás vendo não isso? Enquanto eu trabalho, minha irmã fica aí sentada? Porque o Senhor não pede para ela vir me ajudar, né? E aí Jesus olhou para Marta, né? Riu, né? E disse assim, Marta, Marta, vós estáis muito, muito cansada, né? Tem muitas tarefas a fazer, mas Maria, ela está preocupada com o que mais importa, com as coisas mais importantes. Maria está com a melhor parte, né? Exatamente, que é o conhecimento para melhor viver. Então Maria escolheu a melhor parte, enquanto Marta, né, para ela a felicidade para ela era arrumar a casa, manter as coisas todas em ordem, né? Tem muita gente que é assim, né? A casa tá linda, a casa material, mas a casa mental, né, tá toda embaralhada, toda cheia de teia de aranha, né? Mas a casa física tá assim um brinco, tudo no lugar. Tem pessoas que a felicidade é isso aí. Só se sente feliz quando as coisas materiais estão todas no lugar. Mas tem outras pessoas que só precisam do essencial e que a felicidade está em compreender o que se passa no espírito, na vida espiritual. Então, é muito relativa, por isso que nós dizemos sempre que a felicidade vai de acordo, né, o conceito de felicidade vai de acordo com a evolução espiritual de cada um. Tem pessoas que se não sair de casa todo dia para ir em um determinado lugar, não se sente feliz. Tem outras que se sentem muito bem, felizes, né, em casa. Não é? A gente está tendo um exemplo agora, né, em plena pandemia,
Tem pessoas que estão aí em depressão, né? Tem pessoas que estão aí agoniadas, ansiosas, né? Porque estão confinadas em casa. Tem outras que não estão nem aí, né? Estão em casa, mas estão felizes. É porque busca leituras, vai assistir filmes, vai ler um livro. Então, estão conseguindo aí praticamente passar o ano inteiro dentro de casa com tranquilidade. Então, meus irmãos, esse exemplo de Marta e Maria, né, que são as irmãs de Lázaro, né, na verdade, a gente pode encontrar no nosso Evangelho, né? No Evangelho, no Novo Testamento, tem essa passagem aí de Marta e Maria. Então, Jesus mostrou aqui, né, que Maria estava preocupada com a parte espiritual, que é a parte que mais importa. Então, quem nós somos? Somos Marta ou somos Maria? Fica aí uma reflexão para nós. Outra coisa que a gente pode falar, né? A gente se inquieta muito com o dia de amanhã, né? E o Evangelho, ele diz assim, está em Mateus, ele diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu fardo. E realmente, né, o dia de amanhã, né, vai acontecer amanhã. Não importa. Mas nós ainda somos muito ansiosos, né? Não, nós buscamos muito o futuro. Estamos vivendo o presente e queremos o futuro. Então, se a gente quer um bom futuro, a gente precisa ser feliz hoje, como diz Joana de Ângeles, né? Ser feliz hoje. Então, hoje é o dia da gente ser feliz, da gente fazer o bem, da gente perdoar, da gente conhecer melhor Jesus, trazê-lo para nossa casa, né? Da gente entender o que é a felicidade desse jeito, né? Hoje, porque amanhã a gente não sabe nem se vai estar aqui nesse planeta. Então, ser feliz hoje, isso é que é importante a gente entender, né? Então, hoje nós estamos semeando, né? E amanhã a gente vai colher, né? Amanhã nós vamos colher. Então, vamos semear hoje, porque às vezes a gente, pensando tanto no futuro, a gente esquece de viver o presente, né? De tanto que a gente pensou, né, no futuro. Então, meus queridos amigos e meus queridos irmãos, nós vamos falar agora, né, um pouquinho sobre a parábola, até a gente passar para falar sobre a fé, a gente vai falar um pouquinho sobre a parábola dos talentos. Por que a gente vai falar um pouquinho sobre essa parábola? Porque essa parábola, ela também fala um pouquinho do que é a felicidade, né? E onde é que está esse ponto, né? Está exatamente nessa parábola aqui. Não se pode servir a Deus, né, e a Mamon, no capítulo 16 do nosso Evangelho. Então, o Senhor, né, o Pai, ele chegou lá e disse assim: ó, eu vou lhe dar 5 talentos. Pronto, chegou, escolheu um servo e deu 5 talentos. Depois ele escolheu outro e disse: a você eu vou dar 2 talentos. E a você eu vou dar 1 talento. Então, o que acontece? Ele disse: eu vou fazer uma viagem, quando eu voltar, né, vocês me prestam contas, né? Vocês vão me dizer aí o que fizeram com os talentos. E ele partiu, né? Então, aquele que recebeu 5 talentos e o que recebeu 2 talentos, eles multiplicaram os talentos, né? E aquele que recebeu 1 talento, ele não fez nada com aquele talento, ele enterrou, não é? Então, muitas vezes a gente faz isso, né? A gente tem a oportunidade de trabalhar alguma coisa que nós temos em nós, né? A gente tem toda a assistência, as pessoas nos dão uma abertura, né? Olha, faz isso, faz aquilo, e a gente fica se eximindo de fazer, e aí a gente perde a oportunidade, não é? Então, esse servo, ele fez o quê? Ele ficou com medo, né? Ou não teve coragem, ou não quis mesmo, né? E aí, ou teve preguiça, né? Então, ela aí enterrou aquele talento, não fez nada com ele, enterrou. Quando o Senhor chegou, o que ele fez? Ele, você que, né, que multiplicou, parabéns, né, abraçou e tudo, né, e você que, né, lhe dei 2 talentos, eu multipliquei, que bom, né, parabenizou. Mas aquele, né, servo, né, aquele que não quis nada com nada, o que foi que ele fez, né? Ele reclamou, mas por que você não fez? Levou uma bronca, né? E aí ele ficou
de lado, né? Ele ficou de lado, por quê? Porque ele não fez por onde, né, ganhar nada, não é isso? Então, assim, não é falta de caridade. É lógico que essa passagem é uma parábola para a gente refletir, né? Para a gente refletir, né? É claro que Deus não exclui ninguém, mas assim, como eu posso pedir algo se eu não busquei, se eu não fiz nada para que aquilo acontecesse? Né? Eu não tenho como exigir nada se eu não busquei aquilo ali. Né? É isso que a parábola quer dizer. Então, eu não plantei, eu não semeei, então eu não tinha nada para colher. Não é isso? Então, a vida nossa é assim. Se a gente não planta, a gente não colhe. Então, a parábola dos talentos, ela é bem clara, né? E fala para nós exatamente isso. A gente tem aquilo que a gente busca, a gente tem aquilo que a gente se esforça para ter. Não é? Então, a gente vai ser feliz lá no finzinho da nossa caminhada se a gente está plantando essa felicidade hoje, agora, já. Não é? Porque aí, quando nós formos chamados para o mundo espiritual, né, a gente vai chegar lá como? Né? Triste, porque a gente perdeu o tempo todinho aqui e não fizemos aquilo que nós deveríamos, que a nossa consciência mandava a gente fazer, né? E aí a gente não tem, chegar lá de malinha vazia. Ah, não fiz nada com talento. Ah, mas você foi com um talento tão bom, né? Talento da fala, talento da ajuda, né? Para conversar com as pessoas, acalentar as pessoas. O que foi que você fez? Nada. Ah, eu não fiz. Ah, não tinha tempo. Eu tinha medo. Eu não quis fazer, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tinha... É uma série de desculpas que a gente inventa para a gente não fazer determinada coisa, né? Que a gente sabe que precisa fazer. Então, meus irmãos, fica aí para fechar essa parte aí da felicidade, né? Essa parábola dos talentos, muito bem colocada no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, a fé, né? O que é a fé, né? Então, para nós, a fé, graças a Deus, é uma fé raciocinada, né? O Espiritismo, ele faculta isso para nós, né? A gente ter a fé, mas saber por que a gente crê, né? O que você crê, né? Eu creio porque a doutrina espírita mostra claramente para mim, né, a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito e tal, e tal, e tal. Então, essa é a verdadeira fé. A fé que a gente entende que a gente não recebe nada de graça, né? Que o milagre é um merecimento. Não existe nada caindo do céu na nossa vida. A gente precisa buscar e merecer, né? Porque Deus é justo, não é isso? Então, a maioria das pessoas ainda não tem a fé raciocinada, né? Então, assim, ainda tem aquela coisa de promessa, né? De prometer, ó, Senhor, eu quero isso, se o Senhor conseguir, eu faço aquilo, né? Ainda tem esse fator, né? Da fé através de barganha, né? E nós sabemos que a fé, ela precisa ter uma base, ter um embasamento, ser uma fé raciocinada, é equilibrada, né? A fé é a âncora da segurança, né? Porque quando a gente não tem fé, quem que a gente vai buscar? Se a gente não tem fé, como é que a gente vai fazer sem fé, né? Sem a fé, nós não somos nada, nós não temos para onde ir. Se eu não acredito em nada, né? Como é que eu vou fazer? Quando eu desencarnar, como é que eu vou fazer as coisas? E aqui mesmo na vida material, como é que eu vou resolver alguma coisa se eu não acredito em nada? Se eu não tenho fé, né? Então, assim, nos diz Emmanuel o seguinte: conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Olha que coisa maravilhosa que Emmanuel coloca para nós, né? Então, é isso que nós precisamos entender, né? Que a fé, ela exprime confiança, né? Então, essa confiança nos ajuda a enfrentar todas as dificuldades. Então, quando a gente confia, né, a gente pega na mão e fecha o olho e vai embora, né? A confiança é isso. Olha, eu confio em você de olhos fechados. A gente até fala isso, porque é exatamente essa fé, né, que Jesus espera que a gente tenha, né? Confia, né? Confia em mim, assim como eu confio em meu Pai,
né? Então, nós precisamos confiar em Jesus, né? E entregar a Ele, né? Entregar a Ele, né? A nossa vida, né? E as nossas ações. Então, a gente precisa entender esse procedimento, né? Ah, Senhor, minha vida é tua, toma conta. Mas e o nosso livre-arbítrio? Né? Então, a vida está entregue a Jesus, mas a gente precisa saber viver, né? Saber bem viver. É isso? Bom, e aí tem a questão do perdão, né? Então, a questão do perdão é uma questão... desculpem que eu virei um pouquinho, porque eu precisava pegar um caderninho aqui, que nós vamos falar de uma poesia muito bonita sobre o perdão. Bom, então a grandeza do perdão, ela é muito importante para nós. Por quê? Porque quando a gente não perdoa, a gente não caminha. Quando a gente não perdoa, a gente não caminha. Porque a gente fica martelando na nossa mente aquela situação que a gente vivenciou. E a gente não sai daquilo ali. A gente fica martelando, né, aquilo na nossa cabeça. Então, é importante que a gente perdoe. Né? Então, a grandeza do perdão. Né? Então, a gente não deve revidar o mal. Né? E a gente não deve revidar o mal porque o mal cresce. Quanto mais a gente revida, mais o mal cresce. Né? Então, ser tu aquele que perdoa, que ajuda, que compreende, né? Porque faz parte ainda do atraso moral da humanidade agredir. Então, que a gente possa perdoar, que a gente seja uma pessoa boa nesse sentido, né, de perdão, porque é melhor para nós. Porque assim, a gente não vai para o mundo espiritual com um obsessor nas nossas costas, não é? Porque quando a gente não perdoa, a gente chega lá e fica obsidiando aquela pessoa que fez raiva para a gente aqui, né? Então, eu vou ler para vocês uma poesia muito bonitinha aqui, do Edgar Diniz, né? Ele é espírita, é professor, é historiador, ele é um montão de coisa, né? Ele tem pós-graduado em história, né? E ele faz essas poesias assim de cordel, né? Essa poesia assim, ó, de cordel muito bonita, né? Muito legal, né? E eu tirei aqui um trechinho, né? Um trechinho sobre o perdão. E ele diz o seguinte, para a gente finalizar. Ele diz aqui: o perdão é rir da vida, é ser nela um palhaço, trocar o choro, a raiva, pelo cheiro, um abraço. Em vez de querer folgar, melhor apertar o laço. O perdão é se acolher, é por dentro se amar, é seguir, reconhecer, fazer novo caminhar, quebrando elos e correntes, dos grilhões se libertar. O perdão é perdoar. Simples assim, meu irmão. Foi o que Jesus mostrou lá na crucificação, que apesar dos nossos atos, dele tivemos perdão. Belíssima nesse finalzinho essa passagem, né? Então, o perdão é tudo, né? Quando a gente perdoa, a nossa alma fica leve, né? A nossa alma, ela vai, né? No nosso dia a dia, vai tranquila, certa de que perde aquele que agride. Então, vamos trabalhar o perdão em nós, vamos amar o nosso próximo assim como Jesus nos amou, como Jesus nos ensinou, né? E vamos tentar viver no nosso dia a dia felizes, dentro, é claro, da nossa imperfeição, da nossa evolução moral. Então, assim, tudo é de acordo com aquilo que a gente ainda está em condições de viver. A Terra está passando por esse processo todinho que a gente está vendo aí e nada é por acaso. Então, isso é um alerta para nós, né? O que nós estamos fazendo com os ensinamentos de Jesus? Que possamos, meus irmãos, olhar sempre para a vida, com alegria, com confiança, com fé, com esperança, né? E com total confiança em Jesus, nosso Mestre, nosso irmão amado. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe, nos ampare, ampare as nossas famílias, onde quer que nós nos encontremos, possamos andar de mãos dadas com o nosso irmão maior e com Deus, nosso Pai e Criador. Muita paz para todos, meus irmãos.